Olá, eu sou o Alexandre e hoje eu estou aqui te convidando para conhecer o Android L. Bom, o Android L é o novo sistema operacional da Google e para você que não conhece, eu recomendo fortemente você ficar ligado aqui. Então, vamos lá. O Android L foi o sistema mais recém-lançado pela Google e, logicamente, que ela não é o primeiro sistema operacional cheio de inovações, recheado de inovações. Então, para mostrar os elementos novos que a Google trouxe, vamos apresentar desde a sua primeira grande mudança. A seguir, vamos começar então com o Android 4.0, Ice Cream Sandwich. Começando pelo Ice Cream Sandwich, ou Android 4.0. Aqui temos a sua primeira grande mudança, que foi visual no caso, que foi o Elementos, as novas animações, implementação de novas cores, os sliders, os deslizar do Wi-Fi, Bluetooth, etc. Foram tudo aqui que tudo começou, assim como a inclusão do menu de navegação e a barra de notificações. Tudo começou aqui. Bom, vamos por partes. Aqui ele ganhou o primeiro visual rolo interface, que foi apresentado pela Google, que foi seguido até o Android 4.4. O Android 4.0 ele tinha como padrão, e foi mantido, no menu, por exemplo, o fundo preto com gradiente azul. Isso foi seguido até o Android 4.4, seguindo a tendência. Bom, os sliders e muito mais começou tudo ali. Mudanças internas não foram encontradas nessa versão, e sim no Android 4.1 para frente. Bom, continuando então. No 4.1, teve as principais mudanças internas, a não visível para nós, que é, por exemplo, a implementação do Project Butter, que é o primeiro e talvez o mais forte projeto da Google no Android até hoje, talvez. O que ele significa? Project Butter significa uma nova interação, significa uma melhor animação no seu visual, um detalhe, um capricho maior nas animações. Tanto que esse projeto foi bem divulgado, tanto que existem vídeos na internet por aí que mostram a comparação entre antes do Project Butter, que foi no 4.1, e sem o Project Butter no Android 4.0, por exemplo, fazendo a mesma animação.
lógico, tivemos se você vê, você deve estar vendo aqui no canto, uma mudança muito marcante. Isso, no cotidiano, você provavelmente não vai perceber. Mas se você pegasse um celular antigo, por exemplo, com certeza você ia sentir uma lentidão ou algum engasgo na animação. Logicamente que isso só seria possível com celulares bons, no caso. Eu costumo dizer que o Android 4.0 foi uma das piores coisas que veio para o Android, em referência ao seu tempo. O Android 4.0 veio com o Nexus, o Galaxy Nexus, né? Que veio tirando os botões físicos da tela da parte frontal do smartphone. Ficou tudo na tela. E os aparelhos não tinham, na época eram tudo dual core, coisa simples. Muito mais básico, single core também. Single core no caso, nem dual core, eram tudo single core. E pro Android 4.0 isso era muito pesado, porque ele tinha vários elementos novos no Android que requeriam animações, requeriam um processador melhor, um hardware melhor no caso. E não aconteceu. Eu costumo dizer que ele é o Windows Vista do Android inteiro, desde até o momento. Continuando. Após o Android 4.1 e as inclusões de segurança, otimizações, que também entrou o Face Detect lá, daquele esquema que foi muito bem comentado, o Android 4.1 foi mantido praticamente a mesma coisa até o Android 4.3. Não teve mudanças. No 4.3, uma das grandes mudanças foi a melhoria de seu hardware, não, melhoria de segurança, códigos de segurança, falhas que tinham grave nisso e por aí vai, nesse mesmo esquema. Continuando, vamos para o Android 4.4 finalmente, que se chama KitKat. Talvez essa foi a primeira grande mudança da Google já referente ao seu nome, que foi feita uma parceria com a Nestlé, se eu não me engano, com o nome KitKat, que é uma barra de chocolate muito conhecida, que ficou muito mais popular após essa parceria, pode ter certeza. O Android KitKat, ele recebeu grandes melhorias, tanto internas quanto externas, tipo visual e não visual. A primeira não visual foi a implementação da arquitetura ART no seu sistema. O que significa isso, para você que não sabe? ART é um melhor gerenciamento, foi uma arquitetura nova que a Google incluiu para melhor gerenciamento de informação dos aplicativos do Android, geral, para tudo. Assim como também a arquitetura ART não era algo nativo no sistema, ele era opcional para você se quisesse usar ou não. Até então, a arquitetura utilizada era a Dalvik, que é uma arquitetura muito antiga agora. Bom, isso melhora muito a navegação dos aplicativos, o gerenciamento que ela vai ocupar de memória RAM, por exemplo, quanto que ela vai ficar na sua memória e entre outros benefícios, certo? Outra coisa que veio também foi a implementação do Google Play Services, que ele ajudou muito os celulares de baixo custo, por exemplo, principalmente os de baixo custo. Google Play Service ele eleva a API do Android, não necessariamente precisando do Google, por exemplo. Um exemplo, o menu lateral. Ele só é possível a partir do Android 4.1, se eu não me engano, que é uma API 16, se eu não me engano, acho que é 16 ou 17. E a Google Play Services, para aparelhos que não têm esse suporte, ganham essa função, entendeu? Ela é uma implementação do Google para celulares mais básicos, para ter uma imersão maior. Isso é tipo uma tentativa de deixar tudo no mesmo nível. O que é difícil de acontecer, mas é uma boa coisa da Google atualmente. No Android 4.4, a interface Holo já estava caminhando para o novo sistema, para o Android L, no caso. Outra coisa que eu esqueci de citar, no Android 4.1 foi apresentado também o Google Now. Instead of having to sift through and organize all the information you need throughout your day,
all that information is ready at the exact moment you actually need it. Introducing Google Now. Now with Android, one simple swipe gives you the information that is relevant to you, right now. As you leave your house, Google Now is smart enough to check current traffic conditions and has prepared an alternate route for your commute. Google Now is always one step ahead, so you can feel more confident as you navigate your day. When you're at a subway station, Google Now can tell you what trains are next, find you interesting local places to eat. Is there a good Japanese noodle bar nearby? And when you're in a restaurant, your phone already has the best dishes listed for you. Google Now automatically keeps you updated on your favorite sports teams in real time, just in case you were curious about that no-hitter. With the predictive power of Now, you get just what you need to know, right when you need it. Que ninguém imaginou que um dia ele seria praticamente a fonte de tanta criatividade e tanta inovação quanto que está sendo no Android L. Google Now era uma barra de pesquisa, a barra de pesquisa do Google, é um site diferente, pode-se dizer assim. Google Now ele foi lançado diretamente para ser um concorrente do Android, do Siri, da Apple, e é feita pela mesma desenvolvedora, no caso, tá? Do gerenciamento de dados, de vozes, por exemplo, é tudo do mesmo lugar, é a mesma fonte. A diferença é que o Google seguiu um rumo melhor, pode-se dizer. Enquanto o Siri ficou como um assistente pessoal que responde eu te amo, o Google ficou mais para o lado profissional, tipo, qual o clima para hoje, entre outras funções. Voltando ao Android 4.4. Bom, a arquitetura ART não era disponível diretamente na sua cara. Você tinha que fazer uma gambiarra para ativar a opção desenvolvedor e selecionar por lá. Então, vamos lá. O Android 4.4 recebeu grandes mudanças visuais também. Não foi tão marcante quanto no 4.0, mas teve grandes mudanças. Como a simplicidade do visual da Holo, que foi aperfeiçoada mais ainda. Manteve ainda o preto com gradiente azul. E agora temos também, no Android 4.4, também teve a inclusão do Immersive Mode, que é a opção de ocultar a barra de notificação, assim como ele oculta a barra de navegação. A outra implementação foi a transparência de ambos que eu acabei de citar agora, que é a navegação e notificação. Elas ficam com um gradiente preto até ficar transparente 100% das bordas, para parecer que está a tela inteira sendo utilizada, no caso. É um visual muito bonito que chamou a atenção de alguns desenvolvedores, porém não teve uma dedicação muito interessante. Os desenvolvedores não apoiaram muito essa ideia, parece. Poucas desenvolvedoras aceitaram isso. Então, finalmente, chegamos no Android L para você. Então, o Android L, ele foi lançado recentemente, em junho, apresentado em junho para o mundo durante o evento Google I/O, que trouxe tudo novo. Praticamente nenhuma coisa foi utilizada. Eles descartaram e fizeram de novo para essa. Bom, aqui temos, ele foi lançado em junho, tá? Para você que não sabe. Na última versão, que foi lançada recentemente junto com o novo Nexus 6 e Nexus 9, ele vai ser liberado agora para o Nexus 5, Nexus 7 e Nexus 4, dia 9 de novembro. Essa já será a versão final. E vamos comentar sobre esta versão final. Bom, vamos lá. Primeiro, o conceito, o nome da interface. Lógico, a Google abandonou, em partes, o visual Holo Interface e nomeou a nova interface como Material Design. Material Design é uma nova interface que é baseada em camadas, cores chapadas e que traz mais vida para você e você tem uma imersão maior, onde você faz a sua animação no seu sistema.
Bom, vamos explicar melhor isso daí. Camadas, por exemplo. Um exemplo simples disso. Um fundo, você tem a camada mais alta no caso, que seria tipo a mais alta em camadas. É a barra de navegação e a barra de notificação. Elas sempre serão superiores no nível mais alto do que o restante de qualquer aplicativo. Isso causa qual efeito na barra de notificação, por exemplo? Uma situação. Eu tenho um aplicativo que o topo é preto, é verde. É um verde claro, um verde lima, por exemplo. A notificação, se ela é superior e ela está pegando a transparência, mas não uma transparência total, ela tem que ficar um tom mais escuro. Então é isso que acontece, ela fica verde num tom mais escuro. Isso foi uma implementação para dar um pouco de vida ao sistema. Eu acho que talvez ela tenha se inspirado um pouco no Windows Phone, por exemplo. Porque quando você abre o aplicativo de notícias, ele fica vermelho a barra de notificação. Se você abre o weather, o clima, ele fica azul. Se você abre o receitas, ele fica laranja. Isso pode ter sido uma inspiração. Agora, sobre a interface, as animações do sistema. O Project Butter continua ali de forma muito melhor. Agora, todas as animações do sistema estão em 60 frames por segundo. Isso dá uma suavidade tão maior para o sistema, uma fluidez, você percebe isso. E infelizmente ninguém ainda fez um vídeo mostrando lado a lado a diferença entre um e outro. Mas a suavidade deles está muito linda. Você vê, você percebe que aquilo ali tá mais suave, que aquilo ali tem um frames elevado. O que isso faz eu duvidar se aplicativos esses celulares dual core com hardware inferior vão rodar essa interface. Eu realmente tenho essa grande dúvida de saber se eles terão esse suporte, porque ou talvez eles diminuam ou tirem essa função de 60 frames. Agora sobre o Material Design, vamos falar um pouco. Material Design é a interface da Google e ela tem o conceito de camadas que eu acabei de explicar, e a outra nova função, um novo recurso ou o que seja, é a opção de você fazer a sua própria animação. Você cria a animação, sempre será diferente. Uma opção no menu. Eu estou no menu, quando você seleciona, no Androids anteriores, quando você selecionava um elemento, por exemplo, eu clico no tela. Quando eu clicava na tela, ele selecionava o componente inteiro, que é o que deve estar vendo aqui atrás, vocês devem estar vendo. E selecionava inteiro, não tinha nenhuma animação, era chapado mesmo, você clicava, abria. Agora não, você clica, ele forma um círculo, que representa o seu dedo, e ele se expande para o resto do componente. São duas possibilidades. Uma é você clicar rapidão, clique e solta, ele vai expandir rápido, e a outra é você clica e fica pressionado e ele expande de forma lenta e com uma outra tonalidade, como se fosse uma pressão maior de cor, entendeu? Isso é uma coisa legal, isso é muito diferente. E isso não se pega, tipo, a só um canto do componente, ele se expande para qualquer canto do componente. Tipo, se você clicar no canto esquerdo, ele vai começar a animação vai ser da esquerda para a direita, ou se você for no meio, será do centro para as laterais, ou entenderam, né? Isso acontece não só no menu, isso é em tudo do sistema, em todos os elementos são assim. No sistema, continuando sobre essa imersão, vamos entrar em consideração, por exemplo, a gravidade. A lei da gravidade é simples. Por exemplo, reto, é uma coisa reta. Imagine um universo reto. Quando você coloca um planeta ali, ele faz um buraco na gravidade que ele tem um certo peso referente à gravidade em si, a placa. Então, quando você coloca um planeta, ele afunda. É isso que acontece. Quando você clica, ele afunda e expande. É isso que a Google tentou trazer no Android L. Quando você clica, cada um tem uma reação diferente. Por exemplo, quando você clica, ele expande de um canto para o outro. É isso que acontece também no Android. Ele faz. Essa comparação é meio sem sentido, mas ela é real, tá? É isso mesmo que acontece em todo o seu sistema. Outra novidade que foi a refeito todos os botões, os sliders, foi tudo mudado, foi tudo mais atualizado, podemos assim dizer. Uma coisa legal que veio no Android L foi o menu também. Agora ele tem eu acho que pode ser uma cor base, seja o cinza, e para usar como divisórias o branco. Tipo, para elevar camadas, é o branco. Por exemplo, no menu, na versão final, ele está em quadrados, por exemplo, sobre o redes, por exemplo, que é Wi-Fi, Bluetooth, redes móveis, dados
e mais. Ele está em um único quadrado e separado e sobre um fundo cinza. E, por exemplo, abaixo tem opções do aparelho, por exemplo, aquilo ali tem uma divisória cinza e ali embaixo tem um quadrado das informações do aparelho, que é som, tela, redefinir e etc. Outra coisa que também foi colocada é que, por exemplo, quando você chega no limite de X lugar, antigamente ele aparecia um gradiente na cor, certo? Agora não, agora ele aparece uma coisa sólida que ela vem conforme você mexe o dedo. Por exemplo, se eu deslizo de canto esquerdo, ele vai ser a curva vai ser maior no canto esquerdo, entendeu? É a mesma coisa. Saindo desta parte de menu, vamos para a parte da barra de notificações. Vamos primeiro falar da barra de notificações em si. Quando você abre a barra de notificação, você tem um elemento já. Os elementos que são em cards agora. Ela foi completamente redesenhada, não tem mais uma cor chapada preta forte assim, ela é transparente. E quando você abre, por exemplo, a notificação, a sua barra de notificação, as informações, as notificações em si, elas não são mais diretamente ligadas à tela, elas são como uns cartões na tela. São 3 possibilidades que você tem aqui. São 2 no caso. Quando você tem a notificação, você pode ignorá-la deslizando para as laterais, para descartar ela. A segunda opção é de você ficar pressionado, por exemplo, no Android antigo, você ficava pressionado, ele aparecia informação do aplicativo. Agora, esse botão sumiu, ele foi implementado de forma diferente. É o mesmo esquema do menu, de você ficar pressionado, ele faz uma ação diferente de você clicar. A ação que acontece agora quando você fica pressionado é que ele carrega uma nova interface, ele fica escuro e abre uma interface, e ele abre o aplicativo, informação do aplicativo, por exemplo. Você fica apertado, ele vai carregar o ícone do aplicativo e no canto direito, aparece um ícone com um i, que é o de informação. Você clica nele e vai para aquela tela, descartando a utilização do botão, no caso, né? É uma coisa mais difícil, mas é um novo jeito de você ter essa interação. Não foi tirado este recurso, tá? Onde você também pode desativar as notificações e tal. Outro projeto que a Google incluiu aqui é o projeto Volta, Project Volta. O que é isso? É um melhor gerenciamento da sua bateria para o Android em si. Ele diz elevar a sua bateria muito mais vezes, acho que 10 vezes mais a sua bateria de duração terá. Esse projeto é o projeto inicial também, tá? Então pode ser que ele venha a melhorar com o tempo. Continuando na barra de notificação, quando você tem muitas notificações agora, ela não vai ficar na tela em sempre. Ela vai pegar as últimas notificações, acho que 3 expandida, e o resto que chegar no limite da tela, ela vai agrupar em cards. É a mesma coisa de aba, sabe? De quando ele agrupa em abas. Tá o mesmo estilo, hein? Falamos da notificação. Outro elemento, implementação que foi feita, que também tem referência às camadas, é a opção de Hands Up Notification. O que significa isso? Significa que notificações elevadas, elas são sob qualquer coisa. Elas estão no mesmo nível da barra de camada da notificação, sempre acima de tudo. Ela é tipo o rei. Por exemplo, quando você está jogando antigamente, você abria um jogo, você ouvia, opa, recebi uma notificação. O que você tinha que fazer? Desliza pelo canto, abre a barra de notificação, vê o que foi e se não gostou, desliza e acabou. Como que agora no Android L? Você está jogando, opa, recebi uma notificação. A notificação desce, aparece um pop-up para você ali em cima e te mostra a notificação do que é. Se você quiser dar atenção, é só você clicar que você vai para o aplicativo. Se você não quiser, você só desliza e volta para o seu jogo tranquilamente. Isso é uma coisa muito útil para muitas pessoas. Isso aconteceu já no iOS, se eu não me engano, isso sempre teve. Tá? Foi uma implementação que a Google colocou no sistema dela nativamente. Se eu não me engano, PA1 fez isso antes do Android L, antes de junho mesmo, se eu não me engano. Não tenho certeza, não posso afirmar nada. Mas eu creio que... Continuando, agora vamos falar um pouco sobre o visual nos aplicativos. A Google trouxe um novo visual para os aplicativos, que é baseado no Material Design, claro. Tem site explicando, tem tudo bonitinho lá. O primeiro aplicativo que recebeu a interface antes mesmo do Android L na versão final foi o Google Plus, que teve os seus primeiros vestígios de Google, que é aquele botão circular que fica na parte de baixo fixo. Isso é uma das implementações muito boas que podem diminuir várias telas do seu celular, por exemplo, que evita o desperdício de espaço, né? E isso é bonito. Um comentário que eu quero fazer sobre isso é que, sobre essas novas possibilidades que você tem da nova interface, é que, por exemplo, na Holo, que é a 4.4, ou antes até a 4.0,
praticamente nenhuma desenvolvedora aceitou isso. Elas ficaram presas no Android 2.3 por talvez simples preguiça de desenvolver um novo aplicativo para isso. Isso acontece também, por exemplo, eu já acho um cúmulo as desenvolvedores não apoiarem, não seguirem a risca. Por exemplo, no Windows Phone é obrigatório você ter o visual atualizado. Você tem que fazer o aplicativo para aquela interface. O iOS é mais ou menos, não é 100% obrigatório, mas ela faz uma vista grossa também. No Android não, você faz um aplicativo baseado na API 12 e eles aprovam o seu aplicativo e você pode instalar no Android 4.4 ou no Android L. Isso é horrível para um sistema. Isso destrói a identidade visual que foi criada. Por exemplo, eu acho um absurdo os desenvolvedores não apoiarem, não seguirem isso, porque isso destrói qualquer sistema. Por exemplo, você no iOS está lá andando e do nada aparece o visual do Android ali. Aquilo ali é um acúmulo. Você vai falar, que bosta, eu não comprei o iOS querendo o visual do Android, eu quero o visual do iOS, porque eu gosto do visual dele. Entendeu? Que é as transparências e tal. Aquele blur na transparência. E é isso aí. No Android L, praticamente você é obrigado a fazer isso. Ele trouxe novos elementos que são úteis, que são utilizáveis, que facilita o uso. Você tem que usar isso para você ter uma imersão no celular. Não adianta as desenvolvedoras fazerem aplicativos bons com uma interface horrível. Praticamente pouca gente vai usar. Tem gente que não liga para visual, mas no dia a dia isso faz a diferença. Eu acho cúmulo o Facebook criar um padrão de interface do seu aplicativo. Tá? Que isso pode ser para a sua identidade visual, mas isso é horrível para o sistema. O iPhone, iOS e o Windows Phone estão com a interface padrão, tá tudo igual. A interface do Android e do iOS, do Windows Phone tá idêntica. A única diferença no iOS é que ela jogou os menus embaixo, é só isso. Porque a Facebook tá seguindo a Apple, cara. Porque o visual veio na Apple. O visual da interface do Windows Phone, do Facebook, foi baseada no iOS, cara. Aí a Facebook repassou isso para os outros. Por exemplo, a última atualização agora trouxe a Splash Screen, cara, que é uma coisa do Windows Phone, que veio para o Android agora. Eu acho isso ridículo de uma desenvolvedora grande desse porte fazer isso. Ela tem que atualizar. Tem vários conceitos na internet dessa interface nova Android L pro Facebook. Algumas são horríveis, mas outras são incríveis, que deveriam ser utilizadas, que deveriam ser levadas em pauta para desenvolvimento, porque traz mais versatilidade e facilidade de uso do aplicativo. O Facebook até hoje sofre uma crise de identidade no seu interno mesmo, de você navegando, você nota alguns elementos que são na versão antiga do Facebook, que não era, que tinha gradiente, os botões estão meio perdidos às vezes na telas que são abandonadas, literalmente abandonadas, porque pouca gente usa, entendeu? Tá tenso, tem que refazer tudo no Android L. Se a Google refez isso com praticamente todos os seus aplicativos, qual o problema de você, um simples desenvolvedor, atualizar um aplicativo? Nada. Você não vai perder nada, você só tem a ganhar. Bom, chega disso, não vou fazer mais isso. Continuando. As notificações, a Google no Android, ela quer trazer mais cor para você, que é aquilo que eu comentei antes. Ela quer trazer vida. Ela quer te dar uma possibilidade incrível de você fazer as ações. Ela está trabalhando muito contraste. Isso é sensacional. Eu realmente acho que isso é muito legal da Google tentar fazer. Uma coisa que já tem no Windows Phone, porém não é bem trabalhado nisso por causa do preto. O Android, ele ganhou eu espero que ele ganhe um grande mercado com essa nova versão do sistema. E outra novidade também é o menu, o histórico de aplicativos para você. Agora ele está tudo em cards. Por exemplo, quando você abre um aplicativo, ele fica na parte de baixo. Quando você sempre fecha um aplicativo, ele vai descer. O que significa isso? Que, por exemplo, tá o visual do Android aqui, por exemplo, a tela inicial que vocês estão vendo aqui. Embaixo tá todos os aplicativos que você já utilizou. Ele está em forma de cards, como abas do Google Chrome, por exemplo. Tá tudo ali embaixo, tá tudo ali. Sempre que você abrir o histórico, aquilo ali vai subir e vai trazer para o plano principal. Por exemplo, se você abrir da lateral de baixo, você sempre vai ver a tela. Você sempre vai ver a tela de baixo para cima. E os aplicativos, quando você está em algum aplicativo, ele não pode simplesmente jogar a imagem para você. Ele tem que ter alguma animação. Por exemplo, de carta. Aqui está a tela principal, eu clico num ícone aqui, a tela faz isso aqui. Ela tem que trocar de animação. Ela é tipo um card, entendeu? Uma folha passando.
Não de o efeito 3D, o efeito de, tipo, de um slide de cá vai pra cá, entendeu? De substituição. Tem que ser assim, tá? É uma animação padrão do Android que ela quer que faça isso. Mas, claro, tem aquele fator do desenvolvedor querer utilizar. O menu de histórico, ele tá parecido com as abas do Google Chrome. Ele também tem a opção de mostrar várias telas, várias abas. Ele individualiza as abas do Chrome para... Também aparece no histórico, por exemplo, eu tô com o Info Brothers aberto e na outra o Facebook da Xperia Brothers e do Xperia Brothers. 3 abas. Essas 3 abas vão aparecer no histórico. Se você acha isso bagunçado, você pode simplesmente ocultar isso. Você pode desativar essa função. Aí ele exibe só uma tela mesmo, do Chrome. Ele está em forma de pilha, que também é uma coisa que veio do Google Now, que quando você, por exemplo, pesquisa muita coisa de um determinado objeto, ele vai exibir vários artigos em coluna para você daquilo. Isso foi a implementação, ficou muito bonito também. Bom, pessoal, esse foi o resumo do Android L para você. Eu espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, que isso me ajuda a saber se vocês acharam legal, se vocês curtiram essa ideia. E se você acha que seu amigo não sabe, fica teimando com você, mostra esse vídeo pro seu amigo e compartilha na sua rede social, por exemplo, e fala, conheça um Android, alguma coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Tchau!